Nesse vídeo eu vou falar sobre estabilidade de sistemas lineares invariantes no tempo. E eu já vou começar com um exemplo de um sistema, esse circuito aqui, circuito de primeira ordem, né, com um único elemento dinâmico, que é instável. Esse sistema aqui não é estável. Por quê? Eu coloquei aqui uma fonte de tensão dependente dessa tensão aqui. Ele pega aquela tensão no capacitor e multiplica por 1,5 e aplica ali somada à entrada. Isso faz com que quando eu começo a carregar esse capacitor aqui, a tensão aqui começa a subir mais e eu tenho um processo de realimentação positiva aqui, né? Essa tensão faz essa tensão aqui subir e essa tensão faz essa tensão aqui subir e assim por diante. E o sistema acaba se tornando instável. Eu equacionei aqui esse sistema e cheguei na função de transferência desse sistema. Está aqui ela, esse H de S igual a 1 sobre S menos 0,5. Se a gente fizer a transformada inversa, né, considerando que o sistema é causal, a gente vai chegar nessa resposta ao impulso aqui. Vamos desenhar aqui o diagrama de polos e zeros. Nesse caso vai ter só um polo, né, desse sistema. Aqui eu tenho o eixo sigma e aqui o eixo j ômega. Esse sistema então tem um polo em meio, né? Quando S é igual a meio, a função de transferência tende a infinito, né? Porque o denominador tende a zero. Então, quando S é igual a meio, eu tenho um polo aqui em 0,5. A região de convergência, ela está à direita do polo aqui, né? Essa é a região de convergência. E a gente sabe aqui, então, que a região de convergência para esse sistema, né, para essa função aqui, para essa função em S, né, a região de convergência é parte real de S maior do que 0,5. Vejam aqui que, como eu tenho um valor negativo aqui, a região de convergência vai estar definida aqui como um subconjunto do semiplano direito, né? Aqui é o semiplano direito e aqui o semiplano esquerdo. A região de convergência vai estar toda no semiplano direito e, pelo fato desse cara ser negativo, esse cara aqui vai ser positivo, né? Porque o par de transformadas que eu uso aqui, deixa eu achar um canto para escrever isso, é esse aqui, né? E na menos ATU de T tem como transformada 1 sobre S mais A. E aí a parte real de S é maior que menos A. Esse é o par de transformadas. Então, quando eu tenho aqui um valor negativo nesse denominador, eu tenho um polo no semiplano direito. E esse polo no semiplano direito me dá uma exponencial crescente aqui no domínio do tempo, na resposta ao impulso. Então, pela resposta ao impulso do sistema, a gente já pode verificar que ele é instável, porque eu dou um impulso na entrada e essa resposta aqui é uma exponencial crescente, né? Ele vai crescendo e vai tender a infinito, quando o tempo tende a infinito. Se vocês levantarem a resposta ao degrau desse sistema, né? Se eu tenho aqui na entrada um U de T, um degrau unitário, vocês vão perceber que a resposta ao degrau desse sistema, se vocês fizerem aí, também é uma exponencial. Deixa eu deixar mais reto aqui para ficar claro que aqui é zero. Também é uma exponencial crescente. Então, esse sistema é instável. Se eu perturbo ele na entrada, ele tem um processo de realimentação positiva aqui, que faz com que a saída dele comece a crescer em magnitude, né? E ela vai crescendo indefinidamente e vai tender a infinito. Isso é um sistema instável. E agora eu vou dar como exemplo
um outro sistema parecido com esse, porém estável. E o que vocês vão perceber é que o polo vai estar aqui no lado esquerdo, né, no semiplano esquerdo, e portanto eu vou ter aqui uma exponencial decrescente. Vamos ver aqui. O que eu fiz aqui nesse segundo circuito? Eu simplesmente inverti aqui a polaridade da fonte. Ela continua sendo uma fonte dependente dessa tensão aqui, mas ela está com a polaridade invertida. Então, quando a tensão crescer aqui, ela vai diminuir aqui. E diminuindo ali, consequentemente, ela vai diminuir a corrente que está sendo injetada aqui e vai diminuir essa tensão. Então, aqui eu tenho um processo de realimentação negativa, né? Uma tensão na saída faz com que a saída diminua, né? E assim o sistema tende a um ponto de equilíbrio. Eu equacionei aqui esse sistema também e encontrei a seguinte função de transferência. H de S é igual a 1 sobre S mais 2,5. E se vocês fizerem a transformada inversa disso aqui, vocês vão achar esse H de T ali, e esse 2,5 positivo do denominador, né, ele vai me dar um 2,5 negativo ali na exponencial, então vai ser uma exponencial decrescente, né? Se eu for esboçar aqui, eu tenho uma resposta desse tipo aqui, né? Uma resposta ao impulso desse tipo, decrescente. Vamos colocar aqui o diagrama de polos e zeros, que novamente nesse caso é só um polo, né? Sigma, J ômega. Aqui eu tenho um polo em menos 2,5. Menos 2,5. O sistema sendo causal, a região de convergência está à direita desse polo, né? Então aqui está a minha região de convergência. A região de convergência aqui é definida então como a parte real de S é maior do que menos 2,5. De novo, né, o par de transformadas que a gente usou, voltando aqui para a página anterior, é esse aqui, né? Vou até copiar ele e trazer para lá. Está aqui o par de transformadas. Esse aqui, então, é um sistema estável. Esse sistema é estável. Se vocês forem calcular a resposta ao degrau dele, então eu tenho aqui x de t igual a u de t, aqui é o tempo, e aqui eu tenho um y de t. A resposta ao degrau vai ser algo assim, né? Ele vai tender aqui para um valor final, né? Ele vai tender a se estabilizar. E calculando aí, vocês vão ver que esse valor final aqui é 0,4. Se eu der um degrau unitário ali, um degrau de amplitude 1, ele vai tender para um valor final de 0,4. Até é um sistema que tem um ganho estático, né, pequeno, ele atenua o sinal na entrada, né? Eu tenho um regime transitório aqui, e depois eu vou para um regime permanente, onde a saída é 40% da entrada, né? Esse é o comportamento dinâmico desse sistema. E o que vocês precisam observar aqui é que se o polo estiver do lado esquerdo, o sistema é estável. Se o polo estiver do lado direito, o sistema é instável, e isso está relacionado com esse sinal aqui da exponencial. E isso vai ser válido para sistemas com mais polos também, e é isso que a gente vai ver em seguida aqui. Então, considerando sistemas causais, né, a gente sempre está assumindo nas nossas análises aqui que os sistemas são causais, um sistema é estável quando todos os polos estão no semiplano esquerdo. Então a gente tinha aquele exemplo ali de sistema estável, né, onde eu tinha um polo aqui, sigma, j ômega, eu tinha um polo em menos 2,5. Aqui em menos 2,5 tem um polo. Quando isso é verdade, quando todos os polos estão contidos no semiplano esquerdo, o eixo j ômega, esse eixo aqui, estará contido na região de convergência, né? Se o sistema é causal, né,
A região de convergência se estende à direita do polo aqui. E quando tem mais polos é à direita do polo que está mais à direita, né? Então essa é a nossa região de convergência. Ela contém o eixo J-ômega. Então esse também é um critério de estabilidade. Se o eixo J-ômega está contido na região de convergência, o sistema é estável. E aí o sistema tem transformada de Fourier também, né? Quando a gente faz a transformada inversa de Laplace, se eu fizer a transformada, aquela integral de linha sob o eixo J-ômega, eu estou, na verdade, fazendo a transformada inversa de Fourier, né? Então, se o eixo J-ômega está contido na região de convergência, o sistema é estável. A resposta ao impulso é absolutamente integrável. O que significa isso? A resposta ao impulso é h de t, né? A gente fez aquele exemplo ali. Nesse caso, a resposta ao impulso era h de t, e na menos 2,5t, u de t, né? Ela é absolutamente integrável. O que significa absolutamente integrável? Eu tenho aqui a integral de menos infinito a infinito do valor absoluto, por isso é absolutamente, do valor absoluto do h, vamos usar tal aqui como variável independente, de tal. Se essa integral aqui for menor do que infinito, né, for um valor, se ela resultar num valor real limitado, então o sistema é estável, né? Nesse caso aqui, a resposta ao impulso, ela tem um comportamento decrescente, né? Uma exponencial decrescente, porque o expoente aqui é negativo. Então, se eu for integrando aqui o valor absoluto dessa integral, aqui o valor absoluto é a própria resposta ao impulso, porque ela é não negativa, né, para qualquer valor, e também não tem valores, não tem componente imaginária, então vai ser o próprio sinal mesmo, o próprio h de t. Nesse caso aqui, a resposta ao impulso é absolutamente integrável. Vocês podem fazer como exercício aí essa integral para ver qual vai ser o valor final dela. E também a resposta ao degrau tende a um valor finito. É o que a gente viu aqui, né? Voltando para aquele exemplo anterior, que é aquele mesmo exemplo que eu coloquei à direita ali. Nesse caso, a resposta ao degrau, né? Quando eu coloco um degrau aqui na entrada, a resposta tendeu para um valor finito, e nesse caso o valor finito foi 0,4. Então, sempre que o sistema for estável, ele pode ser mais complexo do que esse sistema que tem só um polo aqui, a resposta ao degrau vai tender para um valor finito. E esse valor finito é, na verdade, a integral aqui da resposta ao impulso, né? Se eu integrar a resposta ao impulso, eu vou chegar num valor finito, que é o valor para qual a resposta ao degrau vai tender. E esse sistema aqui é estável ou instável? A gente tem que olhar para os polos, né? E aqui tem mais de um polo, tem dois polos, porque o denominador é uma função de segundo grau, né? Eu tenho S mais 2 aqui no numerador e aqui no denominador, então eu vou encontrar as raízes menos 3 e menos 4, né? Então eu vou ter S mais 3 vezes S mais 4, de forma que menos 3 e menos 4 são os valores de S que fazem essa função h de S tender a infinito. Então eu tenho dois polos aqui. Vamos dizer que o menos 3 está aqui e o menos 4 está aqui. Os dois polos estão do lado esquerdo, né, no semiplano esquerdo. Então, eu já sei que esse sistema aqui é estável. Só com isso eu já sei que o sistema é estável, porque todos os polos estão no semiplano esquerdo. Qual é a região de convergência para essa função em f aqui, considerando o sistema causal? Bom, vocês vão decompor lá em frações parciais, vão achar alguma coisa sobre S mais 3 mais alguma coisa sobre S mais 4. E essa alguma coisa eu já adianto aqui que é menos 1 e 2. Mas é bom vocês fazerem aí todas as partes. Ou seja, o h de t aqui vai ser menos z na menos 3t
U de t mais 2 e na menos 4t U de t. É assim que vai ficar essa resposta ao impulso desse sistema. Por que eu cheguei aqui na resposta ao impulso? Para mostrar uma propriedade das regiões de convergência, que é a seguinte. Se eu tenho uma função 1 aqui, com região de convergência 1, e uma função 2 com região de convergência 2, a gente sabe que a região de convergência 1 é parte real do S, tem que ser maior que menos 3, e aqui parte real do S tem que ser maior que menos 4. Quer dizer, para fazer a transformada de Laplace disso aqui, eu tenho que operar lá com o S nessa região. E para a transformada de Laplace disso aqui, eu tenho que operar com o S nessa região. Para fazer a transformada de Laplace da função como um todo, eu tenho que operar com S numa região que respeite essas duas condições aqui. Portanto, a região de convergência do sistema total, né, da função total aqui, da soma das duas funções, é a interseção das duas regiões de convergência individuais. Então, aqui o símbolo de interseção, né, região de convergência 1 e região de convergência 2. Então, se esse cara aqui tem essa região de convergência, né, e esse cara tem essa região de convergência, a interseção dos dois é a região que está à direita do polo mais à direita, né? À direita do polo mais à direita. Essa é uma propriedade das regiões de convergência. A região de convergência em sistemas causais está à direita do polo mais à direita. Então, a região de convergência aqui desse sistema é parte real de S maior que menos 3, que, consequentemente, é também maior que menos 4. Então, no fim das contas, o que importa para dizer se o sistema é estável ou instável é o polo mais à direita, né? Se ele estiver no semiplano esquerdo, ok, o sistema é estável. Se algum polo estiver no semiplano direito, né? Se o polo mais à direita estiver no semiplano direito, aí o sistema vai ser instável. Eu chamei isso aqui de diagrama de polos e zeros, né? Os zeros são os valores que levam a função para zero. Nesse caso, o valor menos 2 leva a função para zero, né? Vamos dizer que o menos 2 está aqui. Não ficou exatamente em escala esse gráfico, mas tudo bem. Menos 2. E é importante a gente observar que os zeros não definem a estabilidade do sistema, né? A gente faz análise de estabilidade em função dos polos, mas existem aplicações aí na área de controle onde é interessante conhecer a posição dos zeros, então a gente sempre desenha os zeros junto aqui nos diagramas. Mas para a nossa definição de estabilidade aqui, o zero não define nada. Quem define é a posição dos polos, especialmente a posição do polo mais à direita. Vamos ver esse sistema aqui, que é parecido com o anterior, mas não é exatamente o mesmo, né? Eu tenho no numerador S mais 2 e no denominador eu tenho S menos 3, mudou o sinal de um dos polos aqui, S mais 4, né? Que se eu multiplicar os dois eu vou obter esse polinômio aqui do denominador. Na decomposição em frações parciais, eu vou encontrar algo sobre S menos 3 mais algo sobre S mais 4. Então, aqui já dá para ver que a transformada inversa desse cara aqui vai ser alguma coisa vezes E na 3t U de t. Ou seja, essa resposta ao impulso vai ter pelo menos uma componente instável, que é um polo que está do lado direito, né, do plano complexo, né? Sigma J ômega. Eu vou ter aqui um polo em
3, né? 3 positivo, e isso já me dá um sistema instável, né? Mesmo que o outro polo esteja aqui, em menos 4, o sistema é instável. A região de convergência vai ser todo mundo que está à direita do 3, né? Essa é a região de convergência. Então, a parte real do S maior que 3. A gente costuma, nos diagramas de polos e zeros, por isso se chama de diagrama de polos e zeros, representar os zeros também. Essa função tem um zero, né? Embora os zeros não influenciem na estabilidade do sistema, né? Não determinam a estabilidade. Aqui eu tenho um zero em menos 2, né? Então, menos 2 está por aqui. Eu represento um zero com uma bolinha. A região de convergência está à direita de 3, então o sistema é instável. Posso até encontrar, né, essa resposta ao impulso instável. Se vocês fizerem a decomposição em frações parciais, vocês vão encontrar aqui 5 sétimos e aqui 2 sétimos. Quer dizer que a resposta ao impulso desse sistema é 5 sétimos e na 3t, U de t. Por isso o sistema é instável, né? Por causa dessa parcela, mais 2 sétimos e na menos 4t, essa é a parcela bem comportada do sistema, da resposta ao impulso, U de t. Então é algo que diverge, né? Diverge no tempo, vai tender a infinito quando t tende a infinito, né? Quando t tende a infinito, essa parcela aqui tende a infinito e o sistema então é instável. E esse sistema aqui é estável ou instável? Vamos encontrar os polos do sistema, e aí se todos estiverem no semiplano esquerdo, ele é estável, se não, ele é instável, né? Se algum polo estiver no semiplano direito, ele é instável. No numerador eu tenho somente a constante 20, então esse sistema não tem zeros. E aí o denominador vocês podem decompor dessa forma aqui, né? S mais 3 mais J2 e S mais 3 menos J2. Quer dizer, os polos desse sistema estão em menos 3 menos J2 e menos 3 mais J2. Então a parte real aqui, digamos que o menos 3 está aqui, J2 esteja aqui e menos J2 esteja aqui. Os dois polos então estão um aqui, né? Menos 3 mais J2 e aqui. Menos 3 menos J2. Ambos os polos estão no semiplano esquerdo, então o sistema é instável. O fato dos polos terem componente imaginária, serem complexos, não muda a análise, né? O que importa é a parte real. Então a região de convergência está aqui, está à direita do polo mais à direita, né? Que são os dois polos, eles têm a mesma parte real. A região de convergência, então, é parte real de S maior que menos 3. E se eu quiser definir a resposta ao impulso desse sistema, né, quem seria o h de t? Eu tenho que fazer a transformada inversa, e normalmente a gente faz isso por frações parciais, né? A gente decompõe o h de s em frações parciais, vai encontrar lá alguma coisa sobre S mais 3 mais J2, mais alguma outra coisa sobre S mais 3 menos J2. Aí vocês podem usar, claro, aquele par de transformadas e na menos AT U de t, tem transformada de Laplace 1 sobre S mais A, e a restrição aqui
para a região de convergência é que a parte real de S seja maior do que a parte real do A. Né? Então, eu estou assumindo que o A pode ser complexo e estou indicando aqui a parte real. Mas não é o mais recomendado fazer dessa forma, porque funciona sim, mas é muito mais trabalhoso, muito mais complicado do que simplesmente usar a tabela. Se a gente for fazer aqui, por exemplo, essa componente aqui, ela vai resultar lá no domínio do tempo em algum coeficiente multiplicando E na menos 3 mais J2T, que é igual a aquele coeficiente ali, multiplicando E na menos 3T, vezes E na J2T, aqui falta um U de T, né? U de T. Isso aqui ainda pode ser decomposto em seno e cosseno, né? Então, vão aparecer várias componentes reais e imaginárias desses senos e cossenos. No final, as componentes imaginárias vão se cancelar e vai sobrar só um sinal real. Tudo bem, vocês conseguem fazer por esse caminho. Mas é mais recomendado usar direto a tabela, né? Então, isso aqui, né, indica que quando existe componente imaginária nos polos, né, quando eles são complexos, vai ter oscilação, vai ter seno ou cosseno, ou uma composição de seno e cosseno no sinal. E realmente, buscando na tabela, a transformada que nos permite fazer a transformada inversa disso aqui é a seguinte. Eu tenho no domínio do tempo E na menos AT, seno de ômega 0t, U de t, e no domínio da frequência, eu tenho ômega 0 sobre S mais A ao quadrado mais ômega 0 ao quadrado. Vocês podem utilizar esse par de transformadas aí, então vocês têm que deixar a função, né, nesse formato aqui. Essa função h de s ali. Então, quem seria o A aqui para que esse polinômio pudesse se encaixar nesse formato aí? Meu h de s, então, vamos deixar naquele formato. Eu estou com 20 sobre... eu tenho que ter 3 ali, né? Para que S mais 3 me dê S ao quadrado mais 6S mais alguma coisa, né? S ao quadrado mais 6S mais 9 eu vou ter, né? Se eu tiver S mais 3 ao quadrado. Então, para completar os 13 aqui, eu preciso de 4, né? Mais 4. Como esse ômega 0 está ao quadrado aqui, eu já vou colocar 4 como 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. O problema é que eu preciso ter aqui em cima um ômega, né? Onde eu tenho 20. Eu preciso ter 2 ali. Mas tudo bem, como a transformada de Laplace é linear, isso aqui ainda pode ser expresso como 10 vezes 2 sobre S mais 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Assim eu deixei nesse formato aqui, que é o formato que está na tabela que a gente tem lá de transformadas de Laplace. E a região de convergência aqui é parte real de S maior do que a parte real do A. Se bem que aqui a gente está sempre considerando um A real, né? Então, nesse caso aqui, a gente pode deixar maior que A. Portanto, fazendo a transformada inversa, né? O que eu tenho lá no domínio do tempo? H de t é igual a 10, né? Vezes a transformada inversa disso aqui, que pegando aqui por esse par de transformadas da tabela é e na menos 3t seno de 2t
U de t. Está aqui. Então, para saber se o sistema é estável ou instável, só conhecendo a parte real dos polos aqui, eu consigo dizer se ele é estável ou instável, né? Aqui os dois polos estão no lado esquerdo, né? Estão no semiplano esquerdo. Então, o sistema é estável por isso. Então, resumindo, para sistemas causais, que são o foco aqui da nossa disciplina, para sistemas causais, vocês devem ter em mente que se eu tiver algum polo no semiplano direito, o sistema é instável. Então, se eu tenho um sistema com um polo aqui, ele é estável. Com esses dois polos é estável. Se apareceu algum polo no semiplano direito, né, um polo cuja parte real é positiva, o sistema se torna instável. Então, num sistema hipotético com esses três polos aqui, esse terceiro polo é que faria o sistema ser instável. Outra coisa que é interessante a gente ter em mente é que polos com componente imaginária significam oscilação, e eles sempre vão aparecer como conjugados complexos, né, como foi naquele caso anterior ali. Esses polos aqui, né, que tem parte imaginária diferente de zero, eles vão fazer o meu sistema oscilar. Então, oscilação. Como foi esse exemplo aqui, né? Na verdade, o valor da componente imaginária aqui, nesse caso mais ou menos 2, é realmente a frequência de oscilação, né? Ela vai aparecer aqui dentro do seno. Então, polos no semiplano direito me dão instabilidade. Polos complexos conjugados me dão oscilação. E essas coisas são independentes, né? Esses dois polos aqui me dão oscilação, mas eles não são eles que fazem o sistema ser instável, né? Se eu tirar esse polo aqui, esse sistema que está desenhado aqui volta a ser estável, né? O que estava causando instabilidade é aquele polo do lado direito. E se eu tenho, claro, se eu tenho polos aqui complexos conjugados no semiplano direito, eles vão me dar, além de oscilação, eles vão dar instabilidade também para o sistema, né? Então, a resposta, a gente pode esboçar aqui algumas respostas ao impulso, né, de sistemas estáveis e instáveis. Com polos puramente reais e no semiplano esquerdo, eu tenho um sistema estável que não oscila, né? Tem uma resposta ao impulso, normalmente uma exponencial decrescente, multiplicada pelo U de t. Um sistema que possui polos complexos conjugados no semiplano esquerdo, bem comportado, é um sistema que tem oscilação e ele oscila com uma determinada frequência e ele vai perdendo amplitude, né? Vai perdendo exponencialmente, vai ter uma envoltória exponencial decrescente aqui, diminuindo a amplitude desse sinal oscilante. A gente pode também pensar num sistema que oscila e é instável, né? Um sistema que teria polos desse tipo aqui. Então, ele oscila com uma amplitude cada vez maior, né? Uma amplitude que vai crescendo, por exemplo, exponencialmente. Esse sistema aqui seria oscilatório e instável, né? Para esse tipo de polo aqui. E também eu posso ter um sistema que é instável, mas que não oscila, né? Que seria o caso de um sistema com esse polo aqui, mas sem esses, né? Sem os outros polos, só com o polo do lado direito ali eu teria um sistema dessa forma aqui, uma exponencial crescente. Ou seja, essa exponencial que é crescente ou decrescente, né? Essa parte real da exponencial, aqui decrescente e aqui crescente, ela
é dada pela parte real dos polos. Já a frequência de oscilação é dada pela parte imaginária dos polos. E quando os polos não têm parte imaginária, a parte imaginária é zero, a frequência de oscilação é zero. Eu tenho esse caso aqui, né? Então, essas duas regras é bom a gente ter em mente. O que torna um sistema instável são polos no lado direito, e o que faz um sistema oscilar, né, a resposta ao impulso, e aí também a resposta a outros tipos de entrada, por exemplo, ao degrau, são componentes imaginárias nos polos. Esse exercício aqui que eu formulei para uma prova lá de 2017 é interessante porque ele pede uma noção gráfica, né, da estabilidade. O que o exercício aqui pede é que o aluno diga, basicamente ligue aqui essas 6 funções de transferência a esses 6 gráficos de resposta ao impulso aqui, o que é simples jogando as funções de transferência na tabela de transformadas de Laplace, né? Aqui a gente pode ver, a gente pode falar sobre a estabilidade desses sistemas sem olhar para as funções de transferência, né? Esse aqui, por exemplo, é estável, porque a amplitude vai diminuindo, né? A amplitude da oscilação vai diminuindo ao longo do tempo. Então, dá para ver que ele tem a resposta ao impulso que é absolutamente integrável, né? Lembrando que o nosso critério de estabilidade aqui, estabilidade é que a integral do valor absoluto da resposta ao impulso seja limitado, né? Seja menor que infinito. Aqui eu tenho também um sistema estável. A diferença entre esses dois aqui está somente na fase, né? Então, provavelmente um deles vai aparecer como seno, o outro como cosseno, né? Ou com alguma fase intermediária. Aqui a gente tem um sistema que é, a rigor, né, instável, porque embora ele estacione aqui numa amplitude fixa, a resposta ao impulso dele não é absolutamente integrável, né? Não vai convergir essa integral. Como a gente está falando de resposta ao impulso, né, ela tem que ser absolutamente integrável. Normalmente, a resposta ao degrau de sistemas estáveis vai ser assim, né? Vai tender para um valor final, mas a resposta ao impulso tem que ser absolutamente integrável. Esse sistema aqui também é instável, né? Porque a amplitude aqui se mantém constante. Então, como ela não vai diminuindo, não vai tender a zero para tempo tendendo a infinito, então essa resposta ao impulso não vai ser absolutamente integrável, né? A integral vai divergir. Na verdade, quando vocês forem estudar controle, provavelmente vocês vão tratar isso aqui como marginalmente estável, né? Que é um caso específico da instabilidade, né? Uma estabilidade um pouco mais bem comportada, onde a amplitude da oscilação não vai aumentando indefinidamente, ela se mantém constante. E aqui eu tenho um caso instável, né? A amplitude vai aumentando exponencialmente, a amplitude da oscilação. E aqui eu tenho um caso estável, né? Aqui não tem oscilação, então não tem polos complexos aqui, né? Os polos não têm valor imaginário. Então, é um sistema que não oscila e é estável. Então, a gente olhou com relação à estabilidade e agora a gente pode também dizer se esses sistemas têm polos com componentes imaginárias ou não têm, né? A gente vê, então, que esses 3 aqui têm polos com componentes imaginárias. Esses 4, na verdade, né? E os outros 2 aqui não têm. Então, essas são formas mais gráficas e intuitivas da gente analisar o sistema e algumas vezes não é necessário nem mesmo operar a transformada inversa aqui das respostas das funções de transferência, porque encontrando os polos, muitas vezes a gente sabe dizer qual é qual, né? Então esse é um exercício interessante aí. Eu sugiro que vocês busquem lá essa prova e tem o gabarito lá. Claro que quando isso cai na prova eu peço para justificar, né, a resposta.
seja através de cálculo ali, mostrando quais pares de transformada você usou, ou mostrando o procedimento de transformada inversa, ou também a explicação pode ser mais qualitativa, assim, né? Mais gráfica. Por exemplo, esse sistema aqui oscila e é instável, então só pode ser aquele ali, né? Esse tipo de resposta também é aceitável.